Quais são os 3 pilares que vão ajudar a sua faculdade de engenharia eletrônica, elétrica ou similar se tornar muito mais fácil? Quais são os 3 pilares que vão ajudar a sua carreira estudantil se tornar muito mais destacada? E qual a estrutura que você tem que montar que vai te ajudar a se tornar um profissional mais destacado e visível para o mercado de trabalho? Se você quer aprender um pouco sobre isso, fica comigo nessa aula e solta a vinheta. Eu vou dar choque no seu sistema. Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de engenharia eletrônica, elétrica ou similar e também futuramente para o mercado de trabalho. Para você me ajudar aqui, galera, se você já conhece meu trabalho, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Agora, se você ainda não me conhece, me assiste até o final desse vídeo. Você que me conhece também, assiste até o final desse vídeo. Mas para você que não me conhece, fica até o final para você conhecer, entender um pouco da minha história, entender quem eu sou, por que eu estou fazendo esse trabalho aqui no canal do YouTube. E aí, se você gostar, se você achar justo o que eu falei aqui, se você achar que eu trouxe um conteúdo de valor para você, aí você também se inscreve no canal para a gente alcançar mais pessoas. Deixa o seu like para ajudar, ativa o sininho de notificações e também comenta aqui embaixo, beleza? E antes da gente começar a falar sobre esses 3 pilares que vão te ajudar na sua carreira estudantil e também se tornar mais visível e se tornar um profissional mais desejado na área que você quer, eu preciso que você me conheça um pouco da minha história, conheça um pouco da minha trajetória e como que eu cheguei aqui nesse canal no YouTube. Na hora que eu falei isso, eu pensei, lembrei daquelas cenas que o cara tá numa certa posição e aí vem aquela frase: você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Mas para isso precisamos voltar um pouco no tempo. E é isso que eu vou fazer agora. Bom, galera, o que aconteceu, né? Como é que eu comecei a minha carreira dentro da eletrônica, dentro de estudos de eletricidade, mecatrônica e etc. Bom, vamos lá. Tudo começou quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu tenho até um vídeo aqui no canal contando sobre a minha história, mas eu vou contar resumidamente aqui nesse vídeo também. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu morava em São Paulo, capital. Eu sou de São Paulo, capital, na realidade. Morei quase toda a minha vida lá. E aí, nessa transição dos 14 para os 15, lá em São Paulo, a maioria dos jovens e adolescentes ali dessa idade busca entrar num curso técnico, num ETEC, num Senai, numa faculdade federal não, num curso federal, onde tem ensino técnico também, tem uma outra instituição lá também que se chama Liceu. Então as pessoas normalmente buscam ali começar a dar sua primeira introduzida no mundo profissional de fato, né? Conhecer alguma coisa que seja diferente daquilo que ela já está acostumada na unidade básica escolar. E aí, no meu caso, o que aconteceu? Quando chegou ali nos 14 anos, estava todo mundo pensando, eu vou fazer informática, eu vou fazer mecatrônica, eu vou fazer administração e etc. A minha intenção era fazer mecatrônica na ETEC Martin Luther King. Esse era o meu desejo daquela época, quando eu tinha os meus 14 anos. E aí, o que aconteceu? Como eu não tinha um costume de ser um bom estudante, na verdade o problema não era ser bom estudante, porque eu tirava boas notas, mas eu não estudava de fato, eu não realmente precisava, não aprendi aquilo que de fato eu precisava aprender para fazer um vestibulinho para passar na ETEC naquela ocasião. E aí eu até estudei alguns meses antes de terminar a 8ª série para conseguir entrar na ETEC e fazer o ensino médio técnico junto. Mas eu não consegui passar, eu precisava acertar umas 50 questões do vestibulinho para ETEC, eu precisava acertar pelo menos umas 30 na época, não me lembro ao certo, e eu não acertei 30, eu devo ter acertado umas 23, 22, não vou me lembrar agora o quanto eu acertei. Mas o fato é que naquele momento, naquela transição, eu não consegui passar. E muitos dos meus amigos passaram. Tive amigo que foi pro Senai, tive amigo que foi pra ETEC, tive um amigo que foi pra Federal, só não conheço ninguém que foi pro Liceu, não sei se alguém foi naquela época, mas muitos dos meus amigos passaram, assim, poucos não passaram, quase todos conseguiram pelo menos uma vaga. E eu fiquei bastante chateado e frustrado naquela situação, mas ali acho que foi minha primeira lição de vida, né? Normalmente eu falo que ali foi minha primeira lição de vida de, opa, não deu certo, agora eu preciso colocar a cabeça no lugar e tentar novamente. E foi justamente o que eu fiz. Eu entrei no ensino médio, em escola pública ainda, né? Não que até que também não fosse pública, mas continuei na mesma jornada, tal, fui designado para uma escola, fui para ela e tal e comecei o ensino médio. E naquela época, um amigo meu que não tinha passado conseguiu passar na segunda chamada e entrou no Senai para cursar eletricista de manutenção. E aí ele entrou no Senai, me falou como é que era, e naquela situação em específico, né, quando eu tinha 15 anos, em 2013 isso, o único vestibulinho que eu poderia fazer e entrar no meio do ano, para não ter que esperar o ano todo, seria o do Senai. Não tinha outro vestibulinho
ou eu não me lembro mais ao certo. Então eu foquei em estudar, entrei em uma unidade de pré-vestibulinho, né, lá no Tales, no Tatuapé. E fui, cursei, era 3 vezes na semana, estudava e tal, mas não tinha nenhuma noção assim ainda de estudo, mas como eu já tinha tido aquela primeira frustração, foi a primeira lição, e aí eu comecei a estudar com um pouco mais de seriedade. E aí naquela situação em específico, em junho ou julho de 2013, eu fiz a prova do Senai e fui aprovado para cursar eletricidade de manutenção. Inclusive foi um dos últimos colocados ali. Lá no meu perfil do Instagram, eu acho que no meu perfil pessoal do Instagram, tem até a foto, porque naquele dia eu fiquei feliz demais porque tinha passado no Senai, por conta da minha frustração anterior. E aí entrei para cursar eletricidade de manutenção no Senai. Então lá atrás eu tinha pensado, né, com meu pai, antes de acontecer tudo isso, em pensar em fazer alguma coisa em desenvolvimento de jogos, ou fazer um técnico em mecatrônica, mas era algo extremamente especulativo. Eu era uma pessoa voltada para exatas, então eu tinha noção que tinha que ser alguma coisa em exatas, porque era isso que eu era bom. Eu era bom entre aspas, né, mas que eu era voltado mais para a área de exatas. E tinha que ser algo nesse tipo, mas eu não tinha noção do que era. Eu vi alguns vídeos e falava, cara, isso aqui tem bastante minha cara, bastante o meu perfil, mas não tinha certeza de nada. E aí entrei em eletricidade de manutenção e foi ali dentro do Senai, com toda a estrutura e os profissionais que eu tive ali dentro para me ensinar, que eu acabei me apaixonando pela área de eletricidade. Ah, Lucas, se apaixonando? Eu digo que sim, porque hoje dentro da faculdade de engenharia eletrônica, você vai ter pessoas que gostam de diferentes áreas. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, a área que existe maior rejeição é a parte de eletrônica analógica, de componentes mesmo, circuitaria. E cara, eu sou apaixonado pela parte analógica, só que eu sou apaixonado por qualquer área dentro da eletrônica. E isso me ajuda muito, porque eu gosto da área, então eu entendo que eu sou apaixonado. Então quando eu entrei ali dentro, eu acabei me apaixonando pelo curso. Uma coisa que me ajudou muito, cara, que me instigou a curiosidade, que me deixou assim fascinado, foi quando eu assisti o documentário onde falava sobre a guerra das correntes entre Nikola Tesla e Thomas Edison, corrente alternada e corrente contínua. Um professor do Senai passou esse vídeo pra gente, cara, e eu fiquei abismado. Foi um vídeo assim que ficou na minha cabeça, eu não esqueci nunca mais. Eu achei aquilo sensacional. E dentro daquele curso foi a coisa principal, foi algo que assim me trouxe para perto do que eu realmente queria, e eu enxerguei que aquilo era para mim, que aquilo era o que eu realmente deveria fazer. Então ali foi a minha primeira experiência com eletricidade, foi onde eu decidi, cara, é isso aqui que eu quero seguir. Tive dificuldade no começo? Pra caramba! Eu conto uma história de que no primeiro semestre, como eu era uma pessoa assim que não tinha muito conhecimento de escola pública, a gente estava numa oficina de eletricidade básica, e tudo que a gente tinha que fazer era medir tensão e corrente em um resistor. E aí eu não sabia medir, corrente, não sabia como que eu abriria um circuito, soltou um anúncio aqui, não sabia como eu abriria um circuito para conseguir medir corrente. E aí, cara, não entendia, não entrava na minha cabeça. Aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada, como é que eu meço corrente? Aí ele pegou, ó, só você abrir o circuito, abriu o circuito, soltou os fios e saiu fora. Nem prestou atenção muito no que eu tinha falado, simplesmente saiu fora. E cara, era uma dificuldade que talvez para você que esteja aí do outro lado, que já mexeu com um pouco de eletrônica, é uma coisa muito básica. Mas naquela época eu tive dificuldade. E eu tive dificuldade durante todo o Senai. Mas conforme os semestres foram passando, eu fui aumentando o meu grau de conhecimento. E isso particularmente foi muito bom para mim. E aí, naquele primeiro momento, eu acho que começou a florescer em mim uma facilidade de entender as coisas com mais clareza. Como eu tinha muita dificuldade, eu precisava que tudo fosse muito bem desenhado. E tudo sendo muito bem desenhado para eu conseguir entender, eu ficava abismado com uma outra coisa também, é que várias pessoas tiravam dúvidas durante as aulas e eu não tinha capacidade de gerar uma dúvida, não tinha conhecimento nenhum para conseguir fazer um tipo de pergunta. Mas aquilo me ajudou a perceber que eu era uma pessoa que precisava ser tudo muito bem desenhado, muito bem detalhado para mim conseguir entender. E todo esse desenho, esse detalhamento, para eu conseguir entender alguma coisa, por mais básica que fosse, me ajudou a compreender quão difícil é para as pessoas aprenderem, principalmente se o nível básico delas é ruim. E aí começou a florescer uma pitadinha de educação no meu desejo, de tipo, ajudar as pessoas da mesma forma com que eu precisava ser ajudado. E aí eu falei, cara, eu não sabia naquela época, mas hoje, olhando para trás, eu falei, cara, naquele momento eu entendi que a parte educacional tinha que fazer parte da minha vida. Era necessário, porque, cara, toda vez que eu entro numa sala de aula, para dar aula hoje, eu dou aula para cursinho pré-vestibular, eu falo, cara,
ali pode estar sentado um Lucas de 15 anos de idade que não sabia medir corrente. E aí eu penso nisso e falo, cara, eu tenho que explicar da forma mais clara e didática possível. E esse perfil educacional acabou sendo implantado em mim hoje, lógico, eu olhando para trás e percebendo isso. E aí entrei no Senai em julho de 2013, cursei eletricista de manutenção, né? Lá a gente aprende a parte de ser eletricista mesmo, né? Instalações elétricas, motores, transformadores, comandos elétricos, eletropneumática, alguma coisa de eletrônica ali, analógica e digital, mas nada aprofundado, mas a gente aprende. Isso foi em julho de 2013. Quando chegou no final de 2014, quando eu já tinha cursado 3 semestres do Senai, eu entrei em 2015, que era o terceiro ano do ensino médio, né, para concluir o ensino médio, e o quarto semestre do Senai para concluir o Senai. Só que naquela época eu conheci um menino que tinha entrado na ETEC Martin Luther King, onde eu queria cursar, antes, lá no começo, antes de fazer o Senai. Ele começou a cursar automação industrial junto com o curso do Senai. Então, no Senai, ele estava no Senai à tarde, né, saía do ensino médio, ia para o Senai, e à noite ele ia para a ETEC. Eu falei, por que eu não vou fazer o mesmo também, para conseguir otimizar ainda mais o meu tempo e concluir esse ensino técnico antes, né, já que lá no primeiro ano, como eu não entrei exatamente no primeiro semestre, entrei no segundo, isso faria eu diminuir esse gap temporal, digamos assim. E aí fui, dito e feito, fiz a prova da ETEC, passei em mecatrônica, também passei em automação industrial no Senai, né? Tinha essas duas opções, mas na verdade a automação industrial foi depois, né? Foi mecatrônica antes. E aí, quando eu tava no quarto semestre do Senai, eu tava no primeiro semestre da ETEC Martin Luther King em mecatrônica. E aí, em 2015, eu ia de manhã para o ensino médio, à tarde ia para o quarto semestre do Senai e à noite ia para o primeiro semestre da ETEC. Quando passou essa primeira etapa de 2015, né, esse primeiro semestre de 2015, eu concluí o Senai. E quando eu concluí o Senai, aí tinha uma outra opção para mim, porque eu ia ficar um período vago, né, o período da tarde vago, que é onde estava encaixado o Senai. Aí eu falei, cara, preciso encaixar alguma coisa aqui. E a minha preferência era que eu conseguisse entrar no mercado de trabalho, entrar para conseguir trabalhar em alguma empresa. Mas também tinha a possibilidade de fazer ainda um outro curso técnico. Foi aí que eu fiz a prova do Senai, mais uma vez, para cursar técnico em automação industrial. Passei. Só que naquela mesma época, eu fui fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa empresa de manutenção e engenharia. Isso ali em meados de julho de 2015. E aí passei para conseguir trabalhar nessa empresa. Eu falei, deixei o técnico para lá e fui trabalhar meio período. Então no segundo semestre de 2015, eu ia para a escola de manhã, ia para o trabalho à tarde e ia para o segundo semestre do técnico à noite, em mecatrônica. E aí no trabalho tive minha primeira experiência profissional, entrei ali como auxiliar administrativo, auxiliar de planejamento, porque na época eu não poderia trabalhar como eletricista de manutenção direto, porque eu precisava ter 18 anos, se eu não me engano, segundo a legislação, e pelo menos um ano de empresa. E eu não tinha naquela época, eu tinha acabado de entrar. Então beleza, no segundo semestre de 2015 foi isso, ensino médio, trabalho, ensino técnico. Quando entrou em 2016, que eu concluí o ensino médio, eu comecei a trabalhar em período integral. Ainda como auxiliar, mas em período integral. Fiz diversos trabalhos dentro dessa empresa, também acompanhava o pessoal no campo, né? Era uma empresa muito mais de manutenção, né? Eu entrei na parte de manutenção, então eu ajudava o pessoal em tarefas preditivas, preventivas, corretivas e etc. Não colocava muito a mão na massa, porque eu até não podia, mas eu já começava a sair com o pessoal pro campo para conseguir entender as coisas, como é que funcionavam na prática da eletricidade, de eletricista, também de ar-condicionado, de hidráulica, enfim, várias coisas que a gente cuidava ali nos prédios de São Paulo, eu fui aprendendo com o pessoal em campo. E aí foi assim até a metade de 2016, mais ou menos. E aí passou um ano de empresa e eu fui promovido a eletricista de fato. E aí comecei a trabalhar em campo naquela época. Então em 2016 eu trabalhava em período integral, à noite ia para o curso técnico e no meio do ano comecei a trabalhar como eletricista. Só que no final de 2016 era a época que eu queria passar na faculdade para começar a cursar engenharia, que era basicamente o que todo mundo pensava ali que continuou seguindo a área da eletrônica, né? Então basicamente a gente fazia curso técnico, a gente fez curso profissionalizante, entrou no técnico e depois ia de fato para engenharia. Mas para engenharia eu queria ir para federal. E naquela ocasião eu pensava em USP, mas principalmente na Universidade Federal do ABC. E cara, não tinha tempo para estudar. Trabalhava direto e tinha o técnico à noite. Não tinha muito tempo para estudar. Fui lá e fiz um cursinho aos sábados. Eu não tinha vida naquela época. Eu só estudava, trabalhava. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. O dia inteiro, até de domingo. Às vezes no domingo eu tava no cursinho também. Mas como eu não tinha tempo, de fato, para me dedicar aos estudos do cursinho, cara, isso foi muito prejudicial para mim. E lá na frente eu colhi as consequências de não conseguir novamente novamente não passar em algo que eu queria, né? Novamente uma frustração, e aí não passei na Faculdade Federal do ABC.
Aí, em fevereiro de 2017, ou no final de janeiro de 2017, abriu as inscrições para você se matricular em alguma universidade via SISU. E, obviamente, não passei na UFABC, como eu já falei para vocês. Mas tinha a opção de você se cadastrar em qualquer faculdade de qualquer lugar do país. E aí eu comecei a sair procurando onde a nota encaixava. E aí encontrei aonde eu faço faculdade de Engenharia Eletrônica hoje, estou quase terminando, que foi a UTFPR. E quando eu entrei na UTFPR, né, ali, a transição entre sair do ensino técnico, sair do trabalho, eu tive que pedir demissão, acho que foi a coisa mais difícil da minha vida, porque foi uma oportunidade incrível, as pessoas também ali eram muito bacanas com a gente, que era jovem ali, já tinha conhecimento ali de eletricista, então assim, foi uma área super interessante e foi difícil pedir demissão. Mas daí quando eu cheguei nessa transição entre sair do ensino técnico, sair do emprego e fazer a maior loucura que talvez eu tenha feito na minha vida até hoje, eu comecei a sentir a necessidade de continuar o meu trabalho. Porque quando você tem uma independência financeira, é muito difícil você voltar a ter uma dependência financeira dos pais. Você se sente mal psicologicamente. Mesmo que seus pais, assim, gostem de te ajudar, não é uma coisa que eu posso dizer assim, não é uma coisa muito agradável para quem já conquistou sua independência financeira ali. É lógico que eu morava na casa da minha mãe, mas eu ajudava nas contas, eu tinha meu dinheiro, eu podia comprar roupa, eu podia comprar o que eu quisesse, podia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro e também ajudava dentro de casa. Então, assim, financeiramente, pro nível profissional que eu tinha, né, de currículo, pro momento que eu estava vivendo, eu tinha um bom salário ali quando eu comecei a trabalhar de eletricista de fato. E aí, essa transição foi bastante doída. Então eu comecei a pesquisar na internet, né, já que a UTFPR é período integral, eu não ia conseguir, sei lá, tempo para trabalhar em algum lugar, eu comecei a pesquisar possibilidades de fazer freelancer na internet, fazer projetos, já tinha algum conhecimento de eletrônica, já tinha feito um monte de projetos lá dentro da mecatrônica, dentro de eletricidade de manutenção, eu falei, cara, será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? E aí pesquisei, assim, não encontrei nada que fosse tão de imediato, que era uma urgência no meu caso, mas daí eu comecei a transpirar, né? Eu comecei a pensar na possibilidade de começar algum empreendimento. Eu tinha essa vontade já de muito tempo, desde que eu era criança. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu cresci, eu falava jogador de futebol ou empresário. Então tinha essa mentalidade ali. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Foi aí que eu pensei, cara, por que eu não junto toda essa minha bagagem que eu trouxe até agora, profissional e acadêmica, e começo a falar sobre a minha experiência dentro da engenharia eletrônica. E aí abri meu canal no YouTube no primeiro ano de faculdade, ali pro final do primeiro ano de faculdade, para falar sobre engenharia e empreendedorismo, que eram dois assuntos que eu gostava bastante. Então, educação e empreendedorismo que era o que eu gostava. E aí, criei um canal que se chamava Engenheiros Empreendedores, tanto que às vezes eu rodo a vinheta aqui e ainda tem essa mesma coisa do Engenheiro Empreendedores, ainda não consegui trocar essa vinheta. Mas depois de todo esse tempo, né, comecei a postar esses vídeos falando sobre engenharia, empreendedorismo, e foi assim até meados de 2019, até o final de 2019 de fato. Só que assim, eu percebi que meu canal não era voltado para público nenhum, porque tinha muitos vídeos aleatórios de coisas diferentes, até alguns conhecimentos que eu achei relevante, eu deixei aqui no canal ainda, né, alguns vídeos, mas era muito aleatório, e aí eu tive dificuldade, obviamente, de crescimento. Quando você não faz uma coisa focada, óbvio que você vai ter dificuldade de crescimento. É tipo você ir pra academia e não cumprir ali certinho todos os passos, ser um cara muito relaxado, e aí você nunca vai conseguir ter o corpo que você quer. E basicamente foi isso que aconteceu comigo. Até cogitei numa outra possibilidade, né, já que eu gostava de ensinar, monetizar o meu conhecimento através de ser professor mesmo, de educação. Ali comecei a dar aula de física no cursinho da UTF. E aí, começando a dar aula de física no cursinho da UTF, pô, eu tinha facilidade de ensinar física. Falei, talvez aqui eu consiga monetizar um pouco do meu dinheiro. Virei monitor na faculdade também de cálculo, mas isso muito mais por conta do dinheiro, assim, da necessidade de ter algo ali pra... um dinheiro ali que eu pudesse pagar minhas contas, comprar o que eu queria comprar, simplesmente ter minha independência financeira, que não tinha, porque eu recebia auxílio da faculdade, né, pra morar aqui na cidade de Campo Mourão e também ajuda dos meus pais. Mas enfim, era o que dava no momento e tal. Fui fazendo esses vídeos, tentei ali criar um canal dentro da física, não me sentia confortável, e aí foi o momento que talvez veio a luz assim em cima de mim. Eu vi que no canal eu tinha alguns vídeos falando sobre engenharia eletrônica, e era onde o pessoal tinha dúvida, onde o pessoal perguntava, agradecia. E eu falei, cara, eu gosto tanto de educação, eu gosto tanto de empreendedorismo, eu gosto tanto de eletrônica, de todas as áreas de eletrônica, por que eu não pego o canal e faço algo específico com relação a isso? E aí
em junho de 2020, resumidamente, ou julho de 2020, eu nichei o canal, troquei o nome do canal de Engenheiros e Empreendedores para a Jornada da Eletrônica, para mostrar minha carreira dentro dessa área. E desde então, né, desde julho de 2020, eu comecei a postar esses vídeos que ajudavam o pessoal, que tirava dúvidas. Tem uma playlist aqui no canal que se chama Perguntas do Canal, perguntas que as pessoas fizeram. Comecei a postar falando sobre toda essa minha trajetória, tirando dúvidas, mostrando o que podia te ajudar dentro do mundo acadêmico, o que podia ajudar dentro do mundo profissional. E fui postando vários vídeos até hoje. Faço esse conteúdo aqui completo e exclusivo para vocês conseguirem se preparar verdadeiramente para a faculdade de engenharia e também para o mercado de trabalho. E aí a gente chega no assunto desse vídeo, que é o que você precisa fazer, né? O que eu, Lucas, durante todos esses 8 anos, dos 15 e meio aos 23 e meio que eu tenho hoje, 23 anos e meio, o que me ajudou a alcançar os meus objetivos, a entrar no mercado de trabalho, a conseguir trabalhar com o que eu queria. E é justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quais são esses 3 pilares que me ajudaram a tornar a faculdade de engenharia mais fácil, que no início não foi, hoje é muito mais. E o que me ajudou também a conquistar espaço e visibilidade das pessoas, para conseguir fazer network e aí conseguir quem me indicasse para um trabalho, que conseguisse indicação de projetos dentro da própria faculdade e etc. E durante todos esses 8 anos eu aprendi muita coisa e estou compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar de fato o que é o vídeo de hoje. Tudo isso foi só minha introdução. Quando eu comecei em engenharia eletrônica, cara, eu tinha feito Senai, ETEC em mecatrônica, né? Senai em eletricista de manutenção, e tinha trabalhado quase 2 anos, 1 ano e 8 meses ali dentro da empresa de manutenção e engenharia. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei em engenharia eletrônica, eu falei, cara, a minha bagagem é muito boa, eu não vou ter tanta dificuldade. Caí do burro, veio a primeira prova de cálculo 1, nota vermelha, né? Nota abaixo da média, digamos assim. Não foi tão abaixo da média ali, eu tirei 5, na verdade a prova valia 9, eu tirei 4,4 e tinha mais um ponto de atividade, então eu fiquei com 5,4 ali na minha primeira nota de cálculo. E aí eu comecei a perceber, cara, que não era tão simples assim, que o meu conhecimento aprofundado era muito mais em cima da área específica de eletrônica e não da base geral, e não de saber estudar, porque eu não tinha ido bem no vestibular. E aí eu comecei a ter que ralar bastante com relação a isso. E aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a estudar, fui aprendendo a base de matemática, de física e de química, que é importantíssimo dentro da engenharia eletrônica, até me desenvolver ao que eu sou hoje. Aí hoje basicamente eu estou na engenharia eletrônica ainda, eu dou aula para vestibular, né? E isso já num cursinho preparatório para vestibular, fora da faculdade mesmo, num colégio particular que tem aqui em Campo Mourão. E também vou começar o meu primeiro estágio aí dentro da engenharia eletrônica. Eu até fiz alguns freelancers assim dentro da eletrônica, projetos e tal, mas nada que envolvesse tão aprofundadamente o mercado de trabalho, tudo que envolve essa área que eu já tinha aprendido lá atrás na primeira empresa. E aí, peguei todo esse meu conhecimento, comecei a divulgar aqui no canal e compartilhar o que fez a grande diferença para eu conseguir conquistar tudo o que eu conquistei até hoje. E aí eu falo sobre 3 pilares. Esses 3 pilares, eles fundamentam o quanto vai ser importante e vai facilitar a sua carreira estudantil, para você conseguir projetos, para você conseguir bolsas, para você conseguir ganhar uma grana também, para você, sei lá, tentar fazer uma dupla diplomação fora do país, estudar fora do país, projetos dentro da faculdade, reconhecimento dos seus professores que podem te ajudar nessa transição entre mundo acadêmico e mercado de trabalho, já que, na minha opinião, da minha vivência, existe uma diferença muito grande entre o que é o mundo acadêmico e o que é o mercado de trabalho. Então o canal também visa a diminuir esse gap, essa lacuna que existe entre os dois. Vamos lá, quais são esses 3 pilares? O primeiro, assim, fundamental, que, cara, é impressionante o quanto as pessoas ficam perdidas com isso, é saber estudar. Lucas, o que é saber estudar? Eu tinha feito um vídeo aqui no canal onde também falava sobre esses 3 pilares, mas o vídeo tinha 6 minutos, ele tá aqui no canal ainda, porém uma parte dele eu não tinha percebido, ficou sem áudio. E basicamente o que eu falava nesse vídeo era o seguinte: estudar, ter a base de física, matemática e química para você conseguir ir bem na engenharia, e ter a base específica de eletrônica. Eu explicava o porquê de cada um deles. E depois eu fiz outros 3 vídeos que eu vou deixar aqui, tudo explicadinho aqui embaixo, e também aqui embaixo na descrição e também no card. Esses 3 vídeos destrinchando cada uma dessas 3 dicas que eu vou dar no vídeo de hoje também, nesse vídeo passado. A primeira é conseguir estudar de formas eficientes. E aí existe um vídeo destrinchando
tudo isso. Por que estudar de forma eficiente, Lucas? Porque às vezes eu vejo gente que estuda, cansa de estudar e não tem bons resultados dentro da faculdade. A gente sabe que mesmo a nota não sendo o fator fundamental dentro da faculdade, né? Você está ali para se tornar um profissional, você vai precisar dela para conseguir passar e evoluir. E aí eu vejo que gente estuda e não consegue tirar nota. E eu, cara, teve uma vez, ali acho que no final de 2019, eu tava fazendo arquitetura e organização de computadores. E, cara, eu deixei para estudar no dia da prova, assim, algumas horas antes, umas 5, 6 horas antes. Fui lá, conversei com algumas pessoas, tirei dúvida, pá, entendi. Fiz a prova, resultado, segunda maior nota da sala, tirei 9. Tinha gente que precisava de muito mais nota que eu, muito mais nota que eu não, mas tinha que estudar muito mais do que eu, porque não foi bem na primeira prova, eu também tinha tirado 9 na primeira prova, não precisava de nota, mas foi bem do mesmo jeito. E eu comecei a perceber essa minha facilidade de estudar, e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Então, esse é o primeiro pilar, estudar de forma eficiente. O que é estudar de forma eficiente, Lucas? É o que eu gosto de chamar de estrutura e lógica. O que é estrutura e lógica? Primeiro, você tem que estudar o passo a passo da coisa. Não adianta querer pular etapas. Tem que saber a base de tudo. Tem que ir atrás da base de tudo, senão você não vai conseguir entender e progredir e evoluir. E lógica por quê? Cara, o conhecimento não tem que estar no seu caderno. O conhecimento tem que estar na sua cabeça. As anotações que você faz no computador, no caderno, são importantes para a sua consulta, já que seu cérebro não é capaz de guardar todas as informações ao mesmo tempo. Mas quando você precisar de alguma consulta, você vai lá no seu computador, no seu caderno e vê o que você precisa. Mas o conhecimento tem que estar aqui, no seu cérebro. Como que estudar de forma eficiente, Lucas? Você vai sentar a bunda na cadeira, vai colocar a estrutura e vai colocar a lógica. E eu já te ensino isso num vídeo que eu vou deixar aqui no card. Segunda coisa importantíssima. Tem que ter a base de matemática, física e química. Qualquer lugar que você for aprender, qualquer coisa que você for aprender, o cara vai falar, olha, existem alguns fundamentos. Esses fundamentos, pelo menos quando você está começando, tem que ser seguidos à risca. E assim, meu grau de acerto das questões que eu faço aumentou gigantescamente depois que eu comecei a aprender matemática básica. Aprender matemática básica não, depois que eu aprendi matemática básica, depois que eu aprendi física básica, depois que eu aprendi química básica. Porque quando você entende a base, você consegue jogar nas regras dos exercícios, dos problemas que você tem ali para resolver. Você vai fazer uma coisa, cara, eu posso fazer isso aqui dentro dos fundamentos da matemática, dentro dos fundamentos da física, dentro dos fundamentos da química? Posso ou não posso? Não posso, não vou fazer. Então, vamos pensar numa outra solução. Posso fazer? Posso. Bom, se eu fizer isso aqui, o que vai dar? E aí você vai montando toda essa estrutura. Então, saber a matemática básica, saber a física básica, saber a química básica é importantíssima. Tem um segundo vídeo aqui no canal, onde eu falo o que é matemática básica, né? Porque às vezes a gente fala matemática básica, matemática básica, mas o que é matemática básica de fato? Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card aqui na descrição, que eu explico exatamente quais são os conhecimentos que você precisa de matemática básica aí que vão te ajudar demais dentro dessa parte. E aí também vou fazer outros vídeos falando sobre a parte da física e também sobre a parte da química. Existe um outro vídeo aqui que eu fiz no canal falando qual era o passo a passo para você começar a aprender eletrônica de fato, né? Para quem gostaria de entrar nessa área. E dentro desse canal, eu dou desse vídeo, eu dou uma estrutura completa de quais são os passos que você precisa cumprir para conseguir se tornar um profissional de eletrônica e ir melhorando, evoluindo. Vou deixar aqui para vocês também. E o terceiro passo, mais importantíssimo, que faz parte dentro desse vídeo, onde eu montei essa estrutura para você aprender eletrônica do zero ao profissional, que era o seguinte: quando você for entrar na faculdade de engenharia, você precisa ter o conhecimento da eletrônica. A faculdade de engenharia não é o local para você descobrir se é aquilo que você quer. Nossa, se é engenharia eletrônica, elétrica, mecatrônica, telecomunicações, etc. Não é o local ideal. Isso você faz dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma empresa que você vai trabalhar ali como auxiliar, dentro de curso técnico, profissionalizante e etc. A faculdade de engenharia, como o próprio nome diz, é graduação nível superior. É onde você vai aprofundar os seus conhecimentos e não começar a descobrir o que é aquela área que você quer. Então isso é fundamental. Você precisa saber estudar, você precisa ter a base dos conhecimentos gerais, matemática, física e química, e também precisa ter a base da eletrônica. Porque senão, cara, sua carreira estudantil dentro da engenharia eletrônica vai se tornar muito mais difícil e complexa. Por quê? Quando você entra,
você não vai fazer atividades práticas de eletrônica, você vai ter muito pouco contato com a parte prática de eletrônica. E muita complexidade com áreas como cálculo, geometria, física, química. E isso pode te desmotivar logo no início, porque você entra esperando uma coisa, esperando a parte técnica, e chega fazendo a mesma coisa que você fazia na escola, só que agora com um nível de complexidade muito maior. E aí sua chance de desistência aumenta bruscamente. Eu não sei se você sabe, eu até falei no vídeo, se você veio do vídeo que eu coloquei no Facebook, que se a gente juntar escolas particulares, né, faculdades particulares e públicas em engenharia específico, a taxa de desistência chega a 50%. Metade das pessoas desistem do curso. E só metade que se forma consegue trabalhar na área, aliás, menos da metade. Por conta de todo esse problema estrutural da educação que a gente tem aqui no Brasil. E aí o canal visa justamente tentar diminuir esses problemas que a gente tem. E por último, pra gente concluir, depois de tudo isso que eu falei, depois de todas essas lições e vídeos que eu deixei aqui pra vocês, que vocês têm que assistir pra conseguir complementar e entender tudo que eu falei aqui, existe ainda um quarto passo. Bom, você vai lá, aprende, estuda uma área super complexa, pô, para conseguir ganhar bem, para conseguir alcançar lugares melhores, empresas melhores, etc. E aí começa a perceber que o mundo acadêmico está completamente desalinhado do mundo profissional de fato. E aí tem dificuldade de encontrar um trabalho, um estágio, algum lugar que te valorize de fato. Só que acontece o seguinte, cara, a vida não é dividida em etapas bem específicas, em caixinhas. Nem as matérias que você faz na faculdade, nada. É tudo junto e misturado. Cara, a melhor coisa que você faz da minha vida, assim, o único arrependimento que eu tenho dentro de toda essa trajetória é dentro desses meus 4 anos não ter tido nenhuma experiência mais aprofundada dentro do mercado de fato, sabe? Do mercado profissional. Eu devia ter ido atrás de continuar trabalhando na área que eu tava, ter procurado alguma coisa para fazer. Esse é meu único arrependimento. E aí, quando você passa todos esses anos, e sai lá da faculdade com 21, 22, 23, 24 anos, para ir para sua primeira experiência pro mercado de trabalho, cara, é lógico que você vai ter dificuldade, você não tem experiência nenhuma, você vai ter 23 anos de idade, 22, 23, 24 anos de idade, e não vai saber como que é de fato o mercado de trabalho, porque o ambiente acadêmico te dá muito pouca experiência com relação a isso. E aí, cara, você vai ter todo aquele desânimo de tipo, nossa, estudei pra caramba, e agora eu vou ter que, sei lá, seguir uma área completamente diferente, não tô conseguindo trabalho. Cara, isso é completamente desanimador. Então você precisa montar uma estrutura para que te ajude lá na frente, no seu currículo, a alcançar lugares maiores. Quais estruturas são essas? Bom, pensa na nossa área, o que o mercado de trabalho cobra? Bom, existem duas coisas que o mercado de trabalho cobra, separado, né, em duas diferentes coisas, né? A primeira, a parte de gestão, porque ser engenheiro não é só a parte técnica, tá, galera? Você tá vindo só pela parte técnica, esquece. Então, tem a parte de gestão, você vai ter que saber liderar pessoas, você vai ter que saber mexer com ferramentas de análise, Excel, Power BI, etc. Você também vai precisar de uma outra fase, que é o conhecimento na parte técnica de fato. Só que todo esse conhecimento que você precisa para dentro do mercado de trabalho você não tem. E aí você tem que correr atrás de cursos específicos para isso, se aperfeiçoar depois que você sai da faculdade. E aí você começa a perceber que existe um outro mundo lá fora que é diferente do que tem aqui, completamente desalinhado. E aí você para, cara, eu estudei tudo isso, tenho um diploma que me valoriza, mas não tenho conhecimento suficiente para entrar em grandes empresas, em trabalhar em empresas maiores, digamos assim. Não estou falando que isso é completamente regra, mas é uma coisa que acontece que deixa muita gente frustrada. Então você tem que, desde o início, desde que você começa a sua trajetória, começar a montar seu currículo. E hoje você tem opções diversas para montar seu currículo. Você pode ir atrás já de começar a trabalhar dentro de uma área que você quer, né? Por exemplo, aqui dentro da eletrônica. Então, por exemplo, se eu tivesse entrado na UFABC lá no caso, eu ainda provavelmente estaria nessa empresa que eu comecei lá atrás, teria muito mais experiência profissional, teria 6 anos de experiência profissional, enquanto eu tive 2 anos de experiência profissional. E isso ia fazer uma diferença enorme, porque dali você já conhece, as pessoas já te conhecem, é muito mais fácil alguém te enxergar quando ela tá quando você está no radar dessa pessoa. E aí você precisa montar essa estrutura e esse currículo. O currículo frio, lá que você faz às vezes no Lakes para a comunidade acadêmica, ou o currículo que você monta para enviar para as empresas, cara, é muito difícil de ser contratado. Você precisa passar por várias etapas, você precisa de alguém ali que possa te indicar, que possa te ajudar a passar por essas etapas. E aí já existem profissionais. Inclusive eu estou dentro de um grupo
que se chama Evolution UTFPR, que fala sobre exatamente sobre isso, de como se preparar para essas vagas. Tem um monte de gente falando sobre isso, porque lá atrás a faculdade, ou as pessoas que deveriam te ensinar, o sistema que deveria te ensinar, não te ensinou. O que eu faria para gerar um currículo mais ativo, para as pessoas começarem a visualizar o seu trabalho? Bom, tá vendo esse meu canal do YouTube aqui onde eu compartilho um monte de conteúdo? Cara, tem muita gente, professor meu, conhecido, que olha às vezes alguns vídeos meus aqui, que vê o trabalho que eu estou fazendo. Isso daqui é um tipo de currículo ativo. Eu não mostrei muito dos meus projetos da parte técnica, mas é o que eu pretendo fazer aqui para ajudar mais pessoas e para ajudar também a crescer e desenvolver o meu portfólio. Então, compartilhar os seus projetos de uma forma leve, atrativa, vai te ajudar muito a montar o seu currículo. Por mais que talvez a empresa não olhe isso lá na hora, pode ser que tenha uma ou outra que assista você compartilhando seu conteúdo, você conquistando os seus projetos pessoais, você se envolvendo em desafios, como eu me envolvo bastante no Tetrix, postei um vídeo ontem falando sobre isso. E cara, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Se eu pudesse, eu falava, cara, não importa, você não gosta de gravar vídeo, cara, vai lá no Instagram, cria um perfil profissional, pega a sua experiência profissional de trabalho, sua experiência do mundo acadêmico, começa a alinhar as coisas, começa a postar conteúdo referente a isso. Lá no LinkedIn, comece a se mostrar pro mundo. Isso vai ser, cara, vai ser a fundação que você vai montar ali para conseguir crescer dentro da sua carreira, dentro da eletrônica. Vai fazer uma diferença enorme. Fez uma diferença enorme para mim, esse network, esse conhecer pessoas. E até esse estágio que eu entrei agora foi por conta de network. E isso vai ser fundamental para você. Então, basicamente é isso, galera. Os 3 pilares no mundo acadêmico. Saber estudar. Tem um vídeo aqui destrinchando toda essa parte. Ter a base de matemática, física e química e a base de eletrônica também. E por último, começar a montar o seu portfólio de forma mais ativa. Não só um currículo simplesmente escrito o que você fez, porque aquilo ali é algo muito frio e que a pessoa não tem noção de quem realmente é você. Beleza, galera? Esse vídeo foi longo, mas eu acho que ele ficou bastante bacana. Eu acho que eu consegui trazer todos os detalhes que eu queria trazer para vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou com certeza ajudar vocês. Pô, tem alguma outra sugestão? Você que já tá aí, ó, também a mocota como eu estudando, alguma outra coisa que faz a diferença na sua vida, que fez a diferença na sua vida? Comenta aqui com o pessoal, beleza? Ó, não se esquece, você pode ter assistido todo esse vídeo, mas existem alguns detalhes que para o vídeo não ficar longuíssimo, eu não comentei, mas existem outros vídeos aqui no YouTube. Deixei aqui no card e na descrição. Você precisa assistir esses vídeos para começar toda essa ideia que eu mostrei aqui para vocês fazer sentido. E aí você vai ter uma carreira dentro da engenharia muito mais fácil, uma carreira estudantil muito mais ativa e destacada e principalmente um portfólio que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok fazendo dancinha. Brincadeira, pessoal. Até a próxima.